Tá gravando. Beleza. Na aula passada, nós começamos a falar sobre a segunda lei do Mendel. Tá? Quando o Mendel finalmente se tocou que dentro de um organismo não existe só uma característica, né? Ele tem uma enorme gama de características, uma enorme gama de fenótipos, e aí ele meio que ficou encucado para tentar descobrir se esses fenótipos, se os genes responsáveis por essas características, eles teriam alguma relação ou não. Fez lá os experimentos dele com as ervilhas, e aí, o que ele descobriu? Ele descobriu o seguinte, que nas ervilhas nas ervilhas não existe relação entre características. Como assim? As características que eram diferentes, elas podiam se misturar de qualquer forma. Então, já que elas podiam se misturar de qualquer forma, os fatores dessas características eram completamente independentes. Os genes eram completamente independentes. Então, para o Mendel, cada característica tinha o seu espacinho em um cromossomo diferente. Tá bom. Então, simplesmente toda característica que eu pegar vai ser independente de todas as outras. Tanto que eu até falei para a gente. Como que fazemos os exercícios de segunda lei? Já que ele deu essa brecha para nós, para a gente conseguir interpretar tudo de forma independente, a gente faz característica por característica. Né? Ele me deu essa brecha falando que era independente, eu levo isso a sério, faço a característica 1, aí eu faço a característica 2, faço a característica 3, depois eu multiplico tudo. Tá? O resultado vai dar do mesmo jeito e vai dar um trabalho consideravelmente menor do que fazer aquele quadradão, né? Do que fazer o chiqueirão para ir juntando um gameta com o outro. Tá. Assim como na primeira lei, o Mendel teve equívocos quando ele levou em conta a segunda lei. Na hora que o pessoal saiu um pouco do mundo das ervilhas, eles perceberam que algumas coisas dessa segunda lei também não batiam com o que o Mendel preveu. Na grande maioria das vezes, o que não batia com o que foi previsto pelo Mendel foi com relação à proporção fenotípica. Então lembra, a proporção da segunda lei era 3:1, né? Sim. E aí a proporção genotípica era 1:2:1. Tá bom. A hora que ele foi fazer a segunda lei, ele descobriu uma proporção de 9:3:3:1. Então, vindo, por exemplo, nesse exemplo aqui embaixo, 9 indivíduos com pelo menos um dominante das duas características, 3 indivíduos com um dominante da primeira característica e a segunda completamente recessiva, outros 3 indivíduos com a primeira completamente recessiva e pelo menos um dominante da segunda, e aí um indivíduo completamente recessivo. Essa foi a proporção que o Mendel encontrou. Ela não se fez sempre presente. Então, peraí, se ela não se fez sempre presente, já não é uma lei, não funciona para todo mundo. Além disso, na interpretação que o Mendel levou para a gente da independência, isso também não se fez verdade. Porque os indivíduos mais complexos, os indivíduos que têm um maior número de características, eles não vão ter um estoque ilimitado de DNA. Muito pelo contrário, ele tem 46 moléculas de DNA, quando eu levo no caso do ser humano. E eu tenho bem mais que 46 características. Então vai chegar um momento onde duas características minhas, elas vão ser dependentes umas das outras, porque elas vão estar no mesmo cromossomo. Mas isso é um assunto para depois. O primeiro ponto que a gente vai debater agora, de acordo com a segunda lei de Mendel, é a interação gênica. A interação gênica, o próprio nome já diz, ó, interação gênica. Então eu vou ter vários genes interagindo para alguma coisa. Para que o gene serve? O gene serve para me dar uma característica.
Então, na interação gênica, olha só, eu vou ter mais de um par de genes atuando para determinar uma única característica. Até o presente momento, o que a gente estava vendo? Um gene que me dava uma característica, ou seja, um gene para a cor da ervilha, o outro gene para a textura da ervilha. Um gene para tal característica, outro gene para tal. Um gene para o tipo de asa da mosca, outro gene para a cor do corpo. A partir de agora, o que nós vamos entender? Vamos entender que existem situações onde eu vou ter 2, 3, 4, vários pares de genes que eles vão conversar para me dar uma única característica. Agora o meu foco mudou. Eu já não vou ter duas características distintas. Eu vou ter vários genes, vários pares de genes, trabalhando para uma única característica. Beleza. Qual que é a grande importância da interação gênica? É que a interação gênica ela afeta de alguma forma aquelas proporções que o Mendel chegou. Então nós vamos ter diferenças do 9 para 3 para 3 para 1. Agora vão aparecer outros padrões para a gente. E aí nós vamos ter que aprender a analisar como que esses padrões vão ser representados. Beleza. A interação gênica complementar é o seguinte. Vocês podem encontrar ela com o nome de interação gênica complementar ou interação gênica não epistática. Tá? Afinal de contas, nós estamos falando de biologia, né? E biologia nada mais é do que a arte de dar dois nomes para a mesma coisa. Então, a minha interação gênica complementar pode chamar complementar ou não epistática. E fica muito fácil da gente entender qualquer um dos tipos de interação colocando exemplos. Vejam só. Como exemplo da interação complementar, eu coloquei para vocês as cristas dos galos. Existem, por incrível que pareça, 4 tipos de crista. E, hora que foram estudar, eles descobriram que o padrão da crista está relacionado com os genes R e com o gene E. Vejam, com os dois genes. Então, a crista do galo vai ter o formato de acordo com tanto o gene R quanto o gene E. Os dois genes vão contribuir para uma única característica. Então, não é que o R vai dar a cor da crista e o E vai dar, sei lá, o tamanho. Não. Os dois vão contribuir para a totalidade da crista do galo. Beleza. Aí, o que interessa para a gente sempre vai ser cruzamento de heterozigoto. Por quê? Cruzando o homozigoto, a gente não tem ação nenhuma, né? Fica muito fácil. Agora, no cruzamento do heterozigoto, o que a gente espera? A gente espera ver a proporção mendeliana, dos 9 para 3 para 3 para 1. Ok. O que eles perceberam? O seguinte. Quando os meus indivíduos têm os dois alelos dominantes, ou seja, quando eles fazem parte do 9 aqui da minha proporção, a galinha vai apresentar, o galo no caso, vai apresentar um padrão de crista que eles chamaram de crista nós. Beleza. Quando somente um dos genes for dominante e o outro for recessivo, aqui no caso o R, ele vai apresentar um outro tipo de crista, que é a crista rosa. O que vai mudar? Mano, é o topete da galinha. Tá? Um vai ser um topete um pouco mais alto, outro vai ser o topete um pouquinho mais baixo. Um vai ser o topete parecendo que tá cheio de pontinhos. Mas enfim. Então, se os dois forem dominantes, a minha variação é nós. Se só o R for dominante, a minha variação é rosa. Beleza. Se só o E for dominante, ele vai ter um terceiro tipo de crista, um terceiro tipo de topete, que eles chamaram de crista ervilha. E se todo mundo for recessivo, ele vai ter a variação da
crista simples. Então, percebam uma coisa. Quando eu tratava só da segunda lei de Mendel, e eu fazia esse cruzamento, eu sempre falava para vocês duas características, não é? Lembra da proporção na cor? A cor de ervilha ficava 9 Vzão, Vzinho, Rrão, Rrinho, não é? E aí o fenótipo daquele era amarela e lisa. Eu tinha dois fenótipos. Agora, o indivíduo, mesmo com dois genes, ele vai ter um único fenótipo, o tipo da crista. Então percebam, eu vou ter tanto gene R quanto gene E atuando para formar uma única característica. Não mais o R é responsável por um e o E é responsável por outro. Então essa é a grande diferença. A proporção do Mendel ainda vai ser mantida? Ainda vai nesse caso. Qual que é a grande parada? Qual que é o grande ponto legal da gente guardar sempre de uma interação complementar? O nome vai dar uma dica para a gente. Complementar. Os dois genes, eles vão conversar a respeito da característica. Vamos guardar assim. A interação complementar é uma conversa. Então imagina você e o seu parça, quando tudo isso acabar, aquele primeiro final de semana que vai ser uma anarquia total no país, né? O primeiro final de semana que tiver liberado, graças a Deus, dessa pandemia, vai ser um bacanal só. E aí você e o seu parça vão lá, parça, o que nós vamos fazer na sexta-feira? Ou no sábado? Numa interação gênica complementar, você e o parça, vocês vão sentar e conversar. Ah, vamos em tal lugar. Pô, peraí, não, e se a gente for nesse? Ah, talvez seja melhor nesse. Então, ó, dessa conversa entre vocês dois, vai sair o quê? O lugar onde vocês vão no final de semana. Tá bom? Então, a interação complementar é uma conversa entre os dois genes, e aí o resultado dessa conversa vai poder me dar uma variedade de fenótipos. Tranquilo? Diferente do meu segundo tipo de interação gênica, que é a interação gênica do tipo epistática. Eu falei que a complementar pode ser chamada de não epistática. Então pensa, ó, se a não epistática é a conversa, na interação epistática não tem conversa. A interação epistática é o poucas ideias total. Na interação epistática, você e o seu parceiro não vão chegar e conversar sobre onde vocês vão no final de semana. Você vai virar para o seu parceiro e falar, nós vamos em tal lugar. Ah, mas eu queria ir em tal... Não importa, nós vamos no lugar que eu quero. Por quê? Porque eu mando. Basicamente é isso que vai acontecer. Olha só, aqui eu vou ter que a expressão de um gene inibe a expressão do outro. Então, peraí, a presença de um determinado gene vai inibir a expressão do outro gene, não importa qual seja essa expressão. E aí, o gene que inibe, a gente chama de epistático, e o gene que é inibido, ele é chamado de hipostático. Então, quem inibe o inibidor, epistático. Quem é inibido, quem tem que aceitar a ordem, é o hipostático. Esse meu gene epistático, ele pode ser qualquer gene possível. Ele não precisa necessariamente ser dominante. Tanto que vejam, eu posso ter uma epistasia dominante, mas eu posso também ter uma epistasia recessiva. Vamos entender como que funciona um padrão de epistasia. É o seguinte, tratando aqui da minha epistasia dominante, eu vou pegar um grupo de animais qualquer e vou, sei lá, falar sobre a cor do pelo daquele animal. Show! Eu vou descobrir que a cor do pelo dele é condicionada por dois genes, ou seja, interação gênica. O gene C e o gene I. O gene C vai ser o gene responsável por me dar a cor do pelo.
Se ele tiver um alelo dominante, ele vai apresentar alguma cor, tá? Qualquer que seja. Vamos imaginar, sei lá, a cor vermelha, não importa. Enquanto que o seu alelo recessivo, ele vai conferir para aquele animal uma cor branca. Tá bom. Só que junto com o gene C, para determinar a cor desse bicho, tem o gene I também. E se aquele indivíduo tiver o alelo dominante do I, olha o que vai acontecer. A cor vai ser inibida. Que cor? A cor que o gene C falar. E aí aquele meu animal vai ter uma coloração branca. Ah, professor, mas e se ele tiver o Czão? Não interessa. Porque o gene I, a presença dele, o gene I dominante, Ele fica branco? Fica branco. Funciona como um gene epistático. Então, a presença desse alelo vai ter a inibição da cor independente do que o gene C falar. E se ele tiver a variável recessiva, essa cor vai ser permitida. Tá, então, beleza, você pode ter a cor de acordo com o que for dito aqui. Vamos ver dentro de um exemplo. Vocês vão reparar, quando vocês começarem a fazer os exercícios disso, que quase todos, quase a totalidade dos exercícios de interação gênica é já direto um cruzamento de heterozigotos. Então, se é um cruzamento de heterozigotos, vocês não precisam fazer todos aqueles cruzamentos. Estou cruzando dois heterozigotos, já joga aqui a proporção do Mendel e tenham na cabeça o seguinte, eu vou poder ter os dois dominantes, vou poder ter o primeiro dominante e o segundo recessivo, vou poder ter o primeiro recessivo e o segundo dominante, e vou poder ter os dois recessivos. Montou o exercício, você já coloca isso daqui, e aí você interpreta o que vai acontecer em cada um desses casos. O que vai acontecer quando os dois forem dominantes? Seguinte, GNC. O GNC vai me dizer um indivíduo colorido. Beleza. Então, como a gente deu no nosso exemplo, ele seria um indivíduo vermelho. Beleza. Esse meu indivíduo vai ser vermelho. O que o GNI está falando? Puxa, o GNI é dominante. Então, o GNI dominante faz o quê? Inibe a cor. Ele vai ficar branco. Ah, mas você fala que ele vai ter cor. Não importa, porque o I é epistático. Então, sempre que aparecer o I dominante, a cor vai ser inibida e ele vai ficar branco. Os outros três indivíduos aqui de baixo, Czão, alguma coisa, Czão dominante. Então, ele seria colorido, seria vermelho. O que o GNI está falando? Izinho, izinho. O izinho permite a cor. Então, beleza, esse meu indivíduo, ele vai ter coloração. Ele vai ser um indivíduo vermelho, como a gente usou de exemplo. Porque o GNC está falando para ter cor e o GNI está permitindo aquela cor. Então, beleza, sem problema. O de baixo, Czinho recessivo, Izão alguma coisa. Se tem a presença do Izão, acabou. Ele não vai ter cor nenhuma. Ele vai ser branco. Só que vejam, de todo jeito ele já seria branco, né? Porque mesmo se o GNI permitisse, a expressão do C recessivo também daria um bicho branco. Agora, esse indivíduo aqui, ele é branco não pelo gene C, ele é branco pelo gene I. Tomem cuidado com isso. Tá? O gene epistático ele sempre vai dominar. Então, a pelagem branca aqui vai ser dada pela presença do gene I, e não porque o gene C está falando para ele ser branco. E o último caso, que vai ser aquele um indivíduo completamente recessivo. Esse um indivíduo completamente recessivo, Czinho, Czinho, está falando que ele vai ser branco. Espera aí, o gene I deixa ele ser branco? Izinho, Izinho, permite a cor.
Então, beleza. Permite a cor quer dizer que a informação do GNC vai ser realizada. A informação do GNC, nesse caso, é um indivíduo branco. Então, ele vai ser branco de novo. Só que, nesse último caso, ele é branco pelo GNC, não pelo GNI. Então, tomem cuidado com isso. No final das contas, o que eu vou ter? Eu vou ter só indivíduos brancos e uma minoria com indivíduos coloridos. Então, vejam só, aquela minha proporção que era 9 para 3 para 3 para 1, como que ela ficou? Ó, quantos indivíduos brancos eu vou ter aqui? 9 mais 3, 12, mais 1, 13. Então, ó, eu vou ter 9, 12, 13 indivíduos brancos. E aqui, perdão, foi um errozinho do tio. Quantos indivíduos coloridos eu vou ter? 3. Então, a minha proporção, que era 9 para 3 para 3 para 1, virou 13 para 3. 13 indivíduos brancos para 3 indivíduos coloridos. É assim que a gente vai interpretar. Então, nós vamos chegar, vamos montar isso daqui como se fosse a segunda lei. A única diferença é que na nossa interpretação, nós vamos ter que levar em conta quem está inibindo quem. Percebam que na epistasia não tem mais uma conversa, que nem aqui. Não tem mais uma conversa como tem o R e o E. Aqui não, o I não quer nem saber. O Izão dominante, poucas ideias total. Se ele estiver presente, vai acontecer o que ele está falando, independente do que carregue pelo GNC. Essa minha epistasia pode ser dominante também. Caso vocês façam muitos exercícios, pode ser que fique automático para vocês. E aí vocês, por exemplo, já consigam guardar. Sempre que um exercício falar sobre uma epistasia dominante, a ideia é que a proporção fique 13 para 3. Na recessiva, olha só. Na recessiva tem o exemplo clássico, que é o pelo do labrador. Né, o cachorrinho lá labrador, que todo mundo acha lindo, bonito, maravilhoso. O pelo daquele dog é o seguinte, ele também vai ser expressado graças a 2 genes. O gene eminho, o gene M e o gene P. Dessa forma, ó, se ele tiver o alelo M dominante, ele vai ter a cor preta. Lembra que eu acho que eu cheguei a comentar. Geralmente as cores mais escuras são dominantes. E o gene M recessivo, ele vai ter uma pelagem marrom. Beleza. Cores mais claras tendem a ser recessivo também. O GNP, o que acontece? Ó, se ele for o P dominante, vai permitir a cor. Então, ó, agora o alelo dominante, ele faz com que o que for dito pelo GNM seja levado em conta. Se ele tiver a variável recessiva, ó, inibe a cor. Então, o Pzinho vai cancelar, entre aspas, o gene M, e aí o meu cachorro vai ser dourado. O meu labrador vai ter uma coloração dourada. Muito bem, vamos ver como é que fica. Então, ó, fazendo o cruzamento de 2 cães heterozigotos, emão, eminho, pezão, pezinho, ah, professor, eu preciso fazer? Não, ó, já joga o 9 para 3 para 3 para 1. Os dois dominantes, M dominante, P recessivo, M recessivo, P dominante, M e P recessivos. 9 para 3 para 3 para 1. E aí, vamos analisar o que isso daqui pode me dar. Vamos analisar o que isso daqui pode me representar. Ó, emão alguma coisa. Bicho, emão alguma coisa quer dizer o quê? Preto. Quer dizer que a coloração do pelo vai ser preto. Beleza. O que o P está me falando? Pezão.
permite a cor. Então, beleza, ó. Esse cachorro aqui vai ser preto. O 3. Aqui embaixo, ó. Emissão alguma coisa, pezinho, pezinho. Pelo GNM, ele seria preto. Mas, ó, o pezinho inibe a cor. Então, a presença do pezinho cancela o GNM e eu vou ter um cachorro dourado. Um labradorzinho dourado. O outro 3, que agora é o M recessivo e o P dominante. O M recessivo vai me dizer o quê? Marrom. Eminho, eminho, marrom. O que o P me diz? Pezão permite a cor. Beleza, então eu de fato vou ter um cachorro marrom. E o último, todo mundo recessivo, ó. M recessivo, cachorro marrom. Pzinho, putz, inibe a cor. Então não interessa mais o que o M me fala. Na presença do pezinho, eu vou ter um cachorro dourado. Dessa forma, que mudança que nós tivemos na minha proporção? Ao invés de ser 9 para 3 para 3 para 1, o que acontece? Esses 3 aqui e esse 1 aqui ficaram dourados. Então não vai mais ser isso daqui. Eu vou ter 9 pretos, beleza? Eu vou ter 3 dourados mais 1 dourado, 4 dourados. E eu vou ter 3 marrons. Então alterei novamente a proporção do Mendel. Deixou de ser 9, 3, 3, 1, passou a ser 9, 4, 3. Beleza? Muito bem. E um último exemplo de interação gênica é a nossa herança quantitativa. Misericórdia, Deus. Tá tudo bem aí? Quem falou isso? Bom, é a herança quantitativa. Na herança quantitativa, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte. Eu não vou ter ambos os genes trabalhando em conjunto para a mesma característica. Eu não vou ter um gene inibindo o outro de forma nenhuma. Mas ó, eu vou ter um acúmulo de expressão. O que isso quer dizer? Eu vou ter uma característica, essa característica ela vai ser determinada por mais de um par de genes e vai acontecer o seguinte padrão. Conforme eu for tendo genes dominantes, eu vou ter mais expressão da característica. E conforme eu for tendo mais genes recessivos, eu vou ter menos expressão da minha característica. Por exemplo, a cor da pele. Tá? A cor da pele aqui no ser humano, ela é dada por 2 genes, tá? Por 2 pares de genes, que eles chamaram de gene S e de gene T. Beleza. Nós temos 2 extremos de cor de pele, tá? Nós temos a cor de pele mais escura, que é o indivíduo com o fenótipo negro, e nós temos a cor de pele mais clara, que é o indivíduo com fenótipo branco. Beleza. O indivíduo com o fenótipo mais escuro é porque ele tem mais proteína. Ele produziu mais a melanina. Hora que ele produz mais a melanina, o que o pessoal foi lá e fez? Ele colocou como fenótipo negro 100% da expressão. Ele é totalmente dominante. Então, os 4 alelos, sendo dominantes, eu vou ter expressão de todos. Todos vão contribuir para a produção da melanina. Enquanto que no fenótipo branco, ele vai ter a menor taxa de melanina, nela eu vou ter o quê?
o menor acúmulo possível. Então, ó, todo mundo dominante, eu vou ter um máximo de expressão, 100%. Todo mundo recessivo, eu vou ter o mínimo de expressão, ou seja, eu vou ter 0%. Mas não existe somente o negro e o branco. Entre o negro e o branco, ó, existem uma série de intermediários. Tá? Existem uma série de diferentes padrões de coloração da nossa pele. E isso é uma coisa que, se eu não me engano, eu falei ano passado, eu acho que ano passado daqui era só Flávia. Mas enfim, não sei o material didático que vocês trabalharam, se vocês viram, mas é o seguinte, muitos lugares e até algumas questões vestibulares tratam esses intermediários ali com o termo de mulato. E isso é uma parada que eu sou absolutamente contra, tá? Eu não uso essa terminologia por toda a questão da semântica da palavra, né? A etimologia da palavra mulato não é uma coisa legal e tudo mais. Então, eu gosto de usar a palavra intermediário. Tá? Então, aqui vai ser um intermediário claro, aqui vai ser um intermediário médio e aqui vai ser um intermediário escuro. Caso vocês encontrem as palavras mulato claro, é esse indivíduo aqui, o mulato médio é esse indivíduo aqui, e o mulato escuro é esse indivíduo aqui. Partindo do princípio que o negro ele é completamente dominante porque ele tem todos os genes contribuindo e que o branco ele é completamente recessivo e ele não vai ter contribuição nenhuma, nós vamos ver isso daqui a pouquinho porque a nossa negócio vai ser cortado. Espera aí que já deu menos de 1 minuto aqui, então eu vou abrir a reunião de novo. Tá? É o mesmo link, a mesma coisa toda. Rapidão, a gente já volta.